Olá, galera do Dá uma Força! Vamos lá para mais uma aula do nosso projeto Redação Receita de Bolo. E essa é uma aula mega importante. Vamos falar sobre a receita de número 5, argumentos incríveis. Pessoal, os argumentos são essenciais na sua redação, afinal, eles são aí 50% da sua redação, certo? Se tratando de 2 argumentos, você tem então 4 parágrafos na sua redação. Primeiro de introdução, segundo e terceiro de desenvolvimento, onde você vai argumentar, e o último a sua proposta de intervenção. Então aí, 2 parágrafos dentre 4 são de argumentos, 50% da sua redação. Então vale muito a pena você prestar atenção em cada pedacinho dessa aula, beleza? Vamos então começar um pouquinho falando brevemente o que são os tais dos argumentos. Galera, o que os argumentos precisam ter, enfim, o que é isso, né? Galera, os argumentos, eles devem apoiar a tese. Falamos que a tese é a sua opinião sobre aquele tema. Só que no texto dissertativo argumentativo, justamente você vai precisar argumentar. Você vai precisar mostrar fatos ali, fundamentar a sua opinião. Você não pode apenas dizer, eu acho que é isso, isso e isso. Na verdade, você nem vai falar dessa forma, porque você jamais vai usar a primeira pessoa na sua redação. Mas você não vai simplesmente pegar a sua tese e aplicar ali e tornar o texto totalmente expositivo. Você precisa colocar argumentos para apoiar o que você está defendendo ali, ou seja, sua tese. Vamos lá. Outra coisa, os argumentos devem ser consistentes e estruturados de forma coerente e coesa. Não só os argumentos, como a redação como um todo, né, precisa estar coerente e coesa, mas os argumentos precisam realmente ser consistentes. E aí, você deve apresentar estratégias argumentativas para desenvolver os argumentos. As estratégias nada mais são que recursos utilizados para você desenvolver e escrever aí os seus argumentos direitinho. Beleza, pessoal? Então, isso aí é uma breve introdução do que você precisa ter e do que são os argumentos. Agora vamos lembrar, pessoal, a estrutura básica da redação Enem. Então, nós teremos lá, na proposta de redação, o nosso tema e a partir dele precisamos defender a nossa opinião, precisamos ter uma tese explícita que vai estar na nossa introdução. A partir da nossa tese, precisamos então apoiá-la, defendê-la, fundamentá-la usando argumentos. E aí, em cada argumento, eu preciso apresentar um problema diferente, beleza? Ele tem que estar em progressão textual também, tem que ter ali uma linha de raciocínio. Já falei para vocês, o corretor não pode encontrar uma coisa no argumento 2 que ficaria bem assim discrepante do argumento 1, enfim, tem que estar numa linha certa. Ele não pode ter que voltar a sua redação, a outra parte inicial da sua redação para entender. Então tem que estar tudo numa progressão, tá bom? Outra coisa, quando a gente pensar no nosso argumento, no dia da nossa prova, a gente sempre tem aquele argumento mais especial, ou então aquele que a gente vai conseguir fechar a nossa ideia e partir para a proposta de intervenção. E é esse que então vai ser o argumento de número 2. Beleza? Outra coisa que eu falei é que o ideal é que tenhamos propostas de intervenção para cada argumento, porque, teoricamente, e na verdade, na prática, precisamos sim apresentar problemas em cada um dos nossos parágrafos de argumento. Se apresentamos problemas, ele espera que apresentaremos também propostas de intervenção. Por isso que é ideal que a gente siga essa estrutura aqui, para a gente não perder nem um pedacinho da nossa redação do Enem aí. Tranquilo, galera? Vamos então continuar falando sobre os argumentos incríveis. Para fazermos argumentos incríveis, precisaremos de alguns ingredientes aí. E que ingredientes fundamentais são esses? Tópico frasal, primeiro ingrediente fundamental, e segundo ingrediente fundamental, o aprofundamento. E aí, é claro, temos alguns ingredientes especiais. Na verdade, é um ingrediente, mas que na verdade engloba várias coisas, que é a originalidade.
E aí nós vamos ver, vamos aplicar nos nossos argumentos vários recursos originais para sairmos do senso comum, sairmos daquele lugar comum, daquela coisa que todo mundo vai fazer ali, do clichê, daquela coisa tradicional. Beleza? Vamos continuar. Seguinte, pessoal, vamos falar do primeiro ingrediente, que é o tópico frasal. O que é isso? O que é o tópico frasal? Tópico frasal, pessoal, é a ideia central a ser desenvolvida em um parágrafo. E aí, é o seguinte, cada parágrafo do nosso argumento, lembrando que nós vamos ensiná-los a desenvolver 2 argumentos, beleza? Se você é capaz de fazer 3 argumentos, não há problema nenhum. Você vai usar a mesma estrutura, tudo igualzinho, só vai fazer um a mais. Só que realmente, a equipe do Dá Força concorda que o ideal é fazer 2 argumentos, porque a gente consegue aprofundar, detalhar, usar recursos coesivos direitinho, originalidade e tudo mais. Tranquilo? E aí, pessoal, cada parágrafo de argumentação, que na verdade serão 2, claro, se você fizer 2 ou 3, se você quiser fazer 3 argumentos, deve desenvolver um tópico frasal diferente. O corretor espera que você tenha problemas diferentes a apresentar, coisas diferentes a argumentar em cada parágrafo. Eu não posso copiar uma coisa e dizer a mesma coisa no parágrafo seguinte, como se o parágrafo seguinte fosse apenas um coadjuvante. Não, realmente tem que ter coisas importantes nos 2 parágrafos. E ainda mais, seguindo um clímax argumentativo, se você tem, digamos assim, um argumento bem interessante, coloca ele no final para justamente atingir o clímax. Ou seja, você vai fazer uma introdução super bacana, começa com o seu argumento, daqui a pouco vem com aquele argumento maravilhoso, então você vai atingindo o clímax, você vai só subindo aí até vir a sua proposta de intervenção. Beleza? Outra coisa é que o tópico frasal deve iniciar o seu parágrafo, tudo isso para a gente obedecer aquela estrutura de início, meio e fim. Vamos ver, fiquem tranquilos que vamos ver como que a gente faz isso. Agora vamos falar do segundo ingrediente fundamental para os argumentos incríveis, que é o aprofundamento. Aprofundamento nada mais é que a justificativa do tópico frasal. Se o tópico frasal é a ideia central do nosso parágrafo, aprofundamento precisa justificar então esse tópico frasal, beleza? E aí o aprofundamento deve se basear em estratégias argumentativas. Tranquilo? Então a gente vai conseguir justificar a nossa ideia principal e é claro, isso aí não precisa nem falar, que o tópico frasal precisa estar completamente relacionado à nossa tese. Tudo tem que estar relacionado à nossa tese. Afinal, ela é quem comanda toda a nossa redação. Afinal, é a ideia que nós vamos defender ao longo de todo o texto, beleza? Galera, falando um pouquinho sobre estratégias argumentativas. Temos várias estratégias argumentativas. Na nossa aplicação aí nos diferentes temas, vamos usar diferentes estratégias argumentativas. Mas você vai perguntar, tem alguma que eu preciso usar, que eu tenho que usar mais, que eu tenho que usar menos? Não. Isso aí vai de você. Tem pessoas que têm mais facilidade, então pode usar uma coisa um pouco mais original, mais citações. Tem outras que preferem usar dados estatísticos ou algum fato, ou alusão histórica, algo um pouco mais tradicional, digamos assim. Então, isso vai de você e também, é claro, do tema. Porque há temas que não tem nada a ver você usar, de repente, uma alusão histórica ou, de repente, algum fato, algum dado estatístico. Tranquilo? Então, isso vai depender de você e do tema, tá bom? Então, quais são as estratégias argumentativas aqui? Podemos usar exemplos nas nossas estratégias, dados estatísticos. E aí, eu faço um adendo aqui para o seguinte. Se no final ali, quando você estiver estruturando o seu rascunho, você já está com o seu tópico frasal certinho, seu argumento que você vai falar mais ou menos ali, rascunhado, e agora você precisa montar o seu argumento todinho, todo o seu parágrafo. Que você fala, caramba, não sei argumentar muito bem esse assunto. Você vai recorrer ao texto motivador. Isso aí, pessoal,
é algo que você deve fazer só em último caso, e nós já falamos aqui que a gente precisa usar somente um dadozinho de lá. De preferência, reescrevendo, foi aquilo que eu falei, tem algum dado mostrando que 55% das crianças jogam futebol. Então você vai lá e coloca, dados do IBGE, não sei, mostram que mais da metade das crianças, então não escreva exatamente como está ali de forma alguma, porque senão vai ser retirada a sua linha, não vai ser considerada, tá? Mas se você não tiver nada em mente, aí você pode conseguir recorrer a alguma coisa, mesmo assim reescrevendo, modificando aquele dado ali, tá bom? Claro, de forma coerente. Você não vai alterar o dado, o negócio tá 55%, você não vai colocar que é 70%, você vai escrevê-lo de outra forma, tranquilo? Vamos lá, pode usar pesquisas, fatos. Galera, sempre tudo comprovável, né? A gente tem aquela questão da inteligibilidade, precisa, tá tudo ali certinho, não pode se inventar dados. Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, eu adoro isso, acho que fica bem original. Alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Tranquilo? Tudo isso é estratégia argumentativa, galera. Bom, vamos lá então começar a falar sobre uma estrutura geral da nossa receita. É o seguinte, faremos 2 argumentos, certo? E aí, cada argumento precisa ter os seus ingredientes. E quais são eles? Primeiro argumento, começa sempre pelo tópico frasal e segue do aprofundamento. Sempre usando, galera, isso porque, dessa forma, tal fato, nesse sentido, logo, portanto, etc. Ou seja, sempre usando os recursos coesivos. Isso aqui você não pode esquecer. Não pule, não finalize o seu tópico frasal e já comece a outra frase. Não deixe frases soltas, fragmentadas ali no seu parágrafo, que isso vai te fazer perder ponto em coesão. Beleza? E aí no seu argumento 2, como que a gente vai pular de um parágrafo para o outro? Sempre ligando um parágrafo ao outro, certo? E aí precisamos usar também advérbios, locuções adverbiais e conjunções. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Ademais, outro sim, de forma alguma, de fato, por conseguinte, geralmente os mais usados são os advérbios ou as conjunções, beleza? E mesma coisa segue o segundo parágrafo de argumentação, com o tópico frasal e o aprofundamento. E isso tudo aqui também vale para cá. Beleza? Guardem isso aqui, porque é essa estrutura que nós precisamos ter para fazer um argumento perfeito, um argumento incrível na redação do Enem. Vamos começar então a ver alguns exemplos aí práticos de como é fazer um bom argumento. Seguinte, aqui são exemplos de redações nota 1000. Isso aqui é de um Enem 2014, é um argumento apenas, e depois vamos mostrar outro. Vamos lá. O que ele coloca? Lembrando que o Enem 2014, o tema foi a publicidade infantil em questão no Brasil. Seguinte, os indivíduos com idade pouco avançada, em sua maioria, ainda não possuem condições emocionais para avaliar a necessidade de compra ou não de determinado brinquedo ou jogo. Tópico frasal. Isso porque eles não desenvolveram o senso crítico que possibilita uma escolha consciente e não impulsiva por um produto, como já observou Freud em seus estudos sobre os desejos e impulsos do homem. Olha que bacana, já citou Freud aqui. Consequentemente, os pais, principais responsáveis pela educação dos filhos, devem ter o controle sobre o que é divulgado para eles, pois possuem a maior capacidade para enxergar vantagens e desvantagens do que é anunciado. Então, vimos aqui que tem início, meio e fim. Esse argumento começa com um tópico frasal, olha aqui, ó. Isso porque, consequentemente. Então, galera, tá vendo que tá todo entremeado, todo entrelaçado? Excelente argumento. Vamos passar para o argumento aqui de 2015, ano passado, que foi a persistência da violência contra a mulher. E aí ele diz assim: ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo sempre esteve presente, como, por exemplo, na posição do senhor do engenho.
Consequentemente, foi criada uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. Dessa forma, muitas pessoas julgam ser correto tratar o sexo feminino de maneira diferenciada e até desrespeitosa. Logo, há muitos casos de violência contra esse grupo, em que a agressão física é a mais relatada, correspondendo a 51,68% dos casos. Olha aqui que ele usou dado lá da coletânea, lá dos textos motivadores. Beleza? Aqui, olha, ele fez uma citação, citou o Senhor de Engenho. Vamos lá. Nesse sentido, percebe-se que as mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados por causa de uma cultura geral preconceituosa. Sendo assim, esse pensamento é passado de geração em geração, o que favorece o continuismo dos abusos. Viu, galera, como já foi um texto um argumento diferente do de cima. Ele começou usando citação, aqui já usou citação no final, sem problema algum. Vamos fazer isso também no nosso projeto. Vamos, então, começar aqui a fazer um argumento para o nosso tema que fizemos a introdução de lá. Então, o que a gente está fazendo aqui? Fizemos a introdução perfeita de alguns temas. Agora faremos os argumentos para esses temas e depois vamos fazer a proposta de intervenção. Ou seja, vamos fazer passo a passo de cada tema aí. E depois, é claro, vamos aplicar tudo isso. Tranquilo? Então, pessoal, esse aqui, se você voltar na nossa aula de introdução perfeita, vai ver que foi essa a introdução que nós fizemos lá. Beleza? E aí, agora vamos criar os argumentos para esse tema. O tema é o jovem e a participação política. O voto aos 16 anos foi uma conquista do movimento estudantil incorporado na Constituição de 1988. No entanto, dados do TSE, só mais um adendo aqui, anotem isso. Pessoal, TSE é o Tribunal Superior Eleitoral. Como é uma sigla muito conhecida em todo o território brasileiro, não precisamos escrever o que ela é, beleza? Claro, se for algo específico, vamos citar um aqui. Se você quiser também escrever dados do Tribunal Superior Eleitoral, entre parênteses TSE, também não há problema algum, tá? Mas não é necessário, não é obrigatório colocar quando você tem uma sigla aí que é realmente conhecida no Brasil todo. Então, dados do TSE mostram que a participação dos adolescentes tem diminuído desde as eleições de 2008. Tal fato está intimamente relacionado ao sentimento de não representatividade e à falta de incentivo ao ato de votar, que atualmente é facultativo nessa faixa etária. Nunca esqueça que quando eu coloco ali, atualmente, recentemente, sempre entre vírgulas. E aí eu começo pelos meus tópicos frasais. Afinal, ele tem que começar o meu argumento e depois eu tenho que aprofundar esse tópico frasal. Pessoal, percebam o seguinte. Aqui eu fiz aquela tese bacana que eu uso dois núcleos aí dos argumentos. Quais são esses núcleos? Sentimento de não representatividade e falta de incentivo ao ato de votar. O que significa? Que um argumento meu, o primeiro argumento eu vou falar desse aqui e o segundo argumento eu vou falar disso aqui. Não tem como errar fazendo dessa forma, então sigam isso. Se você tem dificuldade, siga isso aí, tranquilo? E vamos seguir aqui para mostrar para vocês. Primeiro tópico frasal do argumento, olha aqui. Relacionado ao sentimento de não representatividade, beleza? Vamos lá. Os inúmeros escândalos de corrupção na política brasileira, bem como a falta de planos de campanha direcionados aos jovens, têm levado os futuros eleitores a sentirem-se não representados pelos candidatos. Percebam que eu modifiquei, não coloquei sentimento de não representatividade de novo. Mudei, ó. Sentirem-se não representados pelos candidatos. Evitar repetição de palavras, muito importante. Agora, vamos falar do segundo tópico frasal. Tem que estar relacionado a isso aqui. Senão, eu não tenho um texto coeso, beleza? Então, vamos lá.
Os adolescentes não são incentivados a iniciar mais cedo o exercício cidadão de votar. Simples, direto, e aí eu tenho meu tópico do argumento 2. Tranquilo? Agora o que nós vamos fazer? Aprofundar cada tópico frasal desse. Vamos lá. Olha como eu fiz aqui, pessoal. Voltando ao tema de jovem participação política. Os inúmeros escândalos de corrupção na política brasileira, bem como a falta de planos de campanha direcionados aos jovens, têm levado os futuros eleitores a sentirem-se não representados pelos candidatos. Tópico frasal que eu acabei de mostrar. Dessa forma, sempre interligando. Isso aqui, na verdade, é uma justificativa do que eu falei antes. Dessa forma, a população juvenil está abstendo-se de votar. E, por isso, muitos não requerem o título de eleitor antes de sua obrigatoriedade. Tal cenário é um mau sinal para o país, visto que é na juventude que uma nação acredita suas maiores expectativas de transformações. Então, viram aqui que eu coloquei meu tópico frasal e aprofundei? Sempre retomando, vou estar sempre falando sobre aquilo. Eu não posso começar a falar sobre escândalo de corrupção e aí os jovens não se sentem representados e de repente aqui, dessa forma os jovens vão à escola em vez de ir às urnas e não sei, começa a falar coisa que não tem nada a ver com nada. Então, precisa estar tudo muito bem encadeado. Vamos para o nosso segundo argumento. Outro sim, olha aí como eu comecei. E aí, repito o tópico frasal que vimos lá atrás. Os adolescentes não são incentivados a iniciar mais cedo o exercício cidadão de votar. Aprofundando, isso ocorre tanto por parte da família quanto na escola. No primeiro caso, ou seja, com relação à família, o ceticismo político dos adultos influencia negativamente a conduta dos jovens, que acabam por desacreditar na importância do seu voto. Aliado a esse fato, a ausência de educação política no âmbito escolar faz com que os estudantes não tenham um pleno conhecimento das funções dos representantes do governo e da relevância do seu papel decisório. Beleza, galera? Então, o que nós vimos aí? Que eu falei de cada tópico frasal, aprofundei e eles estão completamente associados à minha tese. Então, viu como ficou bem feitinho? Sempre aqui, ó, usando, pessoal, recurso coesivo. Outro sim. No primeiro caso, ó, retomando a questão da escola, poderia aqui falar no segundo caso, com relação à escola, beleza? Eu posso mudar isso aqui são só exemplos de argumentos bem feitos, argumentos incríveis, argumentos que fariam você tirar uma excelente nota na redação do Enem, tá bom? Vamos então fazer mais um argumento para um tema que nós fizemos, que foi as necessidades básicas do homem contemporâneo. Fizemos juntos a introdução perfeita para esse tema. Então, vamos ver como ficou. Vamos relembrar aqui. Computadores de última geração, roupas de marca, joias, carros importados, saúde e educação. Flashes, usei flashes, né? Com a Revolução Industrial, o conceito de necessidade começa a modificar-se, pois o homem deixa de buscar apenas o que é essencial e passa a voltar seu interesse ao supérfluo. Nesse sentido, é possível dizer que, quando tal impulso ganha espaço no contexto sociopolítico, o consumo sobrepõe-se aos bens coletivos e imateriais. Então, agora, eu não tenho aqui uma tese já com aquelas dois núcleos chaves que eu vou desenvolver, mas é claro que nos meus dois argumentos eu preciso falar sobre essa questão do consumo se sobrepor aos bens coletivos e imateriais. Tranquilo? Poderia também, até em um deles, falar apenas sobre bens coletivos e outro sobre bens imateriais, mas eu acho que ia ficar um pouco pobre a nossa argumentação, beleza? Fundamentar, eu não conseguiria fundamentar tão detalhadamente assim, poderia ficar então algo meio solto, meio supérfluo, meio superficial, na verdade. Então eu preferi fazer de uma forma diferente, vou mostrar para vocês. Vamos lá.
Tópico frasal 1. Na perspectiva capitalista, o ato de consumir deixa de ser uma opção e torna-se uma necessidade para a sociedade. Tranquilo? Então, isso aí é o que eu vou falar. Por quê, pessoal? Tudo isso é com relação às necessidades básicas do homem, tá bom? Então, eu falei aqui o quê? Perspectiva capitalista, o consumo não é mais opção, é uma necessidade, virou uma necessidade básica do homem contemporâneo, ok? Segundo argumento, outra questão que influencia na mudança de definição de necessidade é o fato dessa ser criada a partir de padrões sociais excludentes. Então, mais um tópico frasal para eu aprofundar meu argumento de número 2. Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos lá. Seguinte, coloquei aqui para vocês o nosso tópico frasal do argumento número 1. Vai até aqui, ó. Na perspectiva capitalista, o ato de consumir deixa de ser uma opção e torna-se uma necessidade para o homem. Isso porque esse sistema incentiva a busca desenfreada por lucros, estimulando, inclusive por meio da mídia, um modelo de vida em que a felicidade é alcançada a partir da obtenção de bens. Dessa forma, como afirma Karl Marx em seu conceito de fetichismo de mercadoria, olha que bacana a citação de Karl Marx, todo contato humano passa a basear-se na troca, já que até mesmo as relações mais circunstanciais são fundamentadas em um mínimo de interesse, o que gera uma espécie de coisificação das relações pessoais. Então, falou sobre consumo, falou sobre capitalismo, podemos usar Karl Marx, podemos usar esse exemplo aí de fetichismo de mercadoria, até de repente usando em algo de globalização, que aí a gente cita a questão do capitalismo também, sociedade de consumo, podemos e devemos citar Karl Marx para sair aí do senso comum, beleza? Argumento número 2. Outra questão que influencia a mudança de definição de necessidade é o fato dessa ser criada a partir de padrões sociais excludentes, como apenas a classe social com maior poder aquisitivo tem acesso pleno ao que é visto como essencial, ela torna-se o exemplo a ser seguido pelas outras camadas, que acabam por produzir mais na expectativa de alcançar a tão sonhada qualidade de vida. Dessa forma, as parcelas sociais menos favorecidas funcionam como uma engrenagem para a manutenção do sistema capitalista, pois elas garantem a mão de obra necessária para a produção de bens, que na maioria das vezes não poderão consumir. Beleza, pessoal? Então, esses foram os argumentos que eu criei para esse tema de as necessidades básicas do homem. Agora que nós já falamos tudo sobre os argumentos incríveis, vamos começar a aplicar essa receita, então. Nos vemos na próxima aula. Até lá!